Olá, meu amigo concurseiro! Olá, minha amiga concurseira! Sou o professor Dênio Costa, aqui do CDF Concursos. Estamos aqui hoje, neste vídeo, para corrigir as questões do simulado para a DASA. O simulado aí que a gente pegou questões de Lei Complementar 840 de 2011, que é aquela lei que rege os servidores públicos civis do DF, que vai regir você lá na DASA, e também questões sobre conhecimentos sobre o DF e a RID, que as duas matérias, na verdade, são matérias obrigatórias aqui em todos os concursos do DF. Então, se você tem interesse em estudar não só para a DASA, mas para outros concursos aqui do DF, você certamente vai ter que estudar essas duas disciplinas. Eu trouxe, então, questões do IADES, tá? Que a banca vai aplicar aí o concurso da DASA para a gente resolver aqui e comentar para você aumentar aí seu escopo de conhecimento sobre essas matérias, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, um simulado para a DASA sobre Lei Complementar Distrital 840 de 2011 e conhecimento sobre o DF e RID. Conhecimento sobre o DF e RID, realidade ética, cultural, histórica, geográfica, política e por aí vai, né? Sobre o DF e sobre a RID. E a Lei Complementar 840 de 2011 está lá na parte, no edital de legislação aplicada aos servidores da DASA, no item 2, tá? Então são essas duas disciplinas que a gente vai comentar aqui hoje. Se você ainda não resolveu as questões simulado, vem aqui no link, aqui na descrição do vídeo, baixa o caderno de questões e resolve antes de acompanhar aqui esse vídeo, beleza? Então vamos lá. Aproveitando que você vai lá na descrição do vídeo, aproveita para curtir também esse vídeo e compartilhar com aquele seu colega, com aquela sua colega, que você também quer que seja seu colega lá na DASA, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar então nosso simulado para a DASA. Primeira questão é uma questão aqui trazida pelo IADES em 2018, e a gente vai fazer as 5 primeiras questões de Lei Complementar 840 de 2011. Vamos lá, então. No que se refere ao tema cargos públicos e funções de confiança, dispostos na Lei Complementar número 840 de 2011, assinale a alternativa correta. Alternativa correta, então. Vamos lá. Alternativa A. As funções de confiança privativas de servidor efetivo destinam-se somente às atribuições de direção. Ó, fica ligado aqui no somente, tá? Somente, apenas, já é para você ficar com o olho arregalado na hora que vê esse tipo de coisa na sua prova, tá? Outra coisa que eu chamo também a sua atenção é que você tem que ter um domínio do tempo da sua prova, tá? Não vai vacilar, porque as questões do IADES costumam ser bem longas, trazer textos grandes e alternativas também bem grandes. Então você perde um tempo ali lendo as questões. Então você tem que ter uma manha aí para fazer a prova, tá? Porque você pode se embananar lá no final, não dá tempo de fazer as questões todas, tá? Então fica ligado no tamanho das questões e tentar resolver elas sem muita demora, beleza? Então, ó, chamei a atenção aqui para o somente. As funções de confiança, de fato, elas são privativas de servidor efetivo, tá? Mas só que elas são para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, tá vendo como o somente ali, assessoramento, tá vendo como somente prejudicou a questão? Porque não é só para atribuições de direção, mas também para chefia e assessoramento. Então, a alternativa E está errada. Vamos para B. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Exatamente. Aí eu vou já te trazer algumas distinções entre função de confiança e cargo em comissão. Ambos são para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Mas só que a função de confiança, ela só pode ser exercida por um servidor de carreira, aquele servidor efetivo, aquele servidor que passou no concurso. Já os cargos de comissão, eles também são de chefia, direção, assessoramento, mas eles podem ser exercidos por pessoas que são indicadas aí normalmente, né, pelo secretário de Estado, pelos dirigentes, pelos políticos, enfim, né? Então são de livre nomeação e livre exoneração. Cargo em comissão é um cargo público, função de confiança não é um cargo público. Função de confiança são atribuições apenas, não é um cargo, tá? Então, quando alguém é chamado para exercer uma função de confiança, um servidor de carreira, ele é designado para exercer essa função de confiança. Já quando alguém é chamado para exercer um cargo em comissão, ele é nomeado, porque ele vai ocupar um cargo público, beleza? Então tá aí, a alternativa B é correta, porque realmente o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. É o que diz aqui, ó, o artigo 5º da lei, que eu trouxe para você a letra da lei, que fala assim, ó, os cargos em comissão destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Então a nossa alternativa correta que ele queria aqui é a letra B. Então, a letra B está certa. Vamos ver, então, as demais alternativas, quais são os erros, tá? Vamos lá. Letra C. O cargo em comissão de chefia é aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior. Aqui, ele fez uma troca, tá? Chefia é quando tem uma relação direta e imediata ali de subordinação. Você tem um chefe que
tem uma relação ali de subordinação em relação a você, né? Você tem uma relação de subordinação em relação ao seu chefe. A atribuição de direção já é para aquelas do alto escalão, vamos dizer assim, né, da estrutura administrativa do governo. Então, o alto escalão ali, os secretários, subsecretários, eles exercem direção superior. Então, eles estão lá no ápice lá vamos dizer assim, da estrutura administrativa do GDF, por exemplo, né? Então, aqui ele inverteu, ó. A administração superior, a gente pode cortar isso aqui e dizer que o cargo em comissão de direção é que é para atribuições da administração superior, tá? Então, a alternativa C aqui está errada. Letra D. Atos de nomeação podem ser editados com efeito retroativo. A lei é clara, ela veda nomeação, posse, exercício, ela veda todos esses institutos de forma retroativa. Então, a lei veda nomeação de forma retroativa, tá? Isso não existe, não é possível, não é permitido. Letra D está errada. E a letra E diz assim, ó. No ato de inscrição do concurso público, devem ser comprovados os requisitos para investidura em cargo público. Me diz, se você não leu essa lei, se você não sabe nada sobre ela, se isso tem lógica. Não tem a menor lógica. Por quê? Não é na hora que você está lá se inscrevendo no concurso da DASA, lá no site do IADES, que você vai apresentar seu diploma, que você vai apresentar que tem a questão médica, que você é compatível com aquele cargo. Então, não é no momento da inscrição. Os requisitos para investidura em um cargo público, eles são comprovados no momento da posse, tá? Da posse. Então, ó, tem nada disso aqui, ó. Ato de inscrição do concurso público, não. Na posse. É na posse que você comprova ter os requisitos para investidura no cargo público. Lá, no momento da posse, você vai assinar o termo de posse, você vai apresentar o laudo médico, você vai apresentar o seu diploma, se for necessário, você vai apresentar a quitação eleitoral, documentos pessoais, enfim, tudo isso é apresentado no momento da posse, tá? Então é na posse, nada de inscrição no concurso. A letra E também está errada. Então, a alternativa correta aqui dessa questão é a letra B, aquela, vamos voltar lá, ó. Letra B, aqui exatamente trazia o texto da lei, falando que o cargo de comissão é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Letra B, então, a correta da questão 1. Aqui, só um detalhe para você, ó, sobre o cargo em comissão. Cargo em comissão é para direção, chefia e assessoramento. Função de confiança também é para direção, chefia e assessoramento, mas só pode ser exercido por um servidor de carreira, tá? Direção é para aquelas atribuições da administração superior, aquela galera que está lá no alto da estrutura administrativa do governo. Chefia, aquela relação direta e imediata de subordinação, aqui o seu chefe imediato. E assessoramento são aquelas atribuições para auxiliar. Auxiliar quem? Os detentores de mandatos eletivos, né? Os deputados distritais têm direito à assessoria? Tá lá, o gabinete lotado de assessor. Então, tá aqui, ó, assessoramento. É um cargo em comissão. Ocupantes de cargos vitalícios. Ocupante de cargo vitalício aqui no DF é o conselheiro do TCDF. Então, o conselheiro do TCDF também tem lá vários assessores lá ajudando ele nas suas funções, tá? E também para os ocupantes de cargo de direção ou de chefia. Então, quem normalmente exerce um cargo de chefia, normalmente, dependendo do cargo, né, do nível do cargo, vai ter também um assessor ali para ajudá-lo, né, para auxiliar nas suas atribuições. Eu, por exemplo, quando fui diretor lá no órgão que eu trabalho, já cheguei a ser diretor lá, eu tinha uma assessora também comigo, né? Então, direção, chefia e assessoramento. Assessoramento pode ser também para auxiliar os ocupantes de cargo de chefia e de direção. Beleza? Então tá aí o detalhe sobre a questão número 1, gabarito, alternativa B. Vamos pro 2. Também IADES, ó, trouxe tudo IADES para você, tá? Para você pegar aí como é que a banca trabalha as questões. No que se refere ao estágio probatório, regulado pela Lei Complementar número 140, assinar a alternativa correta. Alternativa A. O servidor que responde a processo disciplinar pode desistir do estágio probatório. Então vamos lá. Estágio probatório é aquele período de 3 anos que você fica sendo avaliado para verem se você tem aptidão para exercício daquele cargo, tá? Então a sua chefia imediata vai ali te avaliar sobre vários requisitos ali, sobre assiduidade, pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, tudo isso. Então, nesse período, você vai estar sendo avaliado. E aí, essa parte do estágio probatório tem algumas regrinhas bem específicas ali que valem para esse período de 3 anos quando você está no estágio probatório, tá? Uma delas é que quem está respondendo a processo disciplinar não pode desistir do estágio probatório. Você não pode usar ali, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. Você está lá exercendo o seu cargo e
comete alguma falha funcional, você começa a responder um PAD lá nesse período do estágio probatório. E aí você já era estável lá no outro cargo anterior. No geral, você poderia, a qualquer momento, voltar, pedir a recondução para o cargo anterior, desistir do estágio probatório, desse novo cargo, e ser reconduzido ao cargo anterior. Mas aí a lei veda essa hipótese aqui. Se você estiver respondendo a um processo administrativo disciplinar, você não vai poder desistir desse estágio probatório aqui para ser reconduzido ao cargo de origem, tá? Ser reconduzido ao cargo de origem. Então, a lei não permite isso aqui. Então, ele quer a alternativa correta, letra A está errada. Letra B. O servidor em estágio probatório não pode ser cedido a outro órgão para ocupar cargo de natureza especial. Pode sim, tá? Se for justamente um cargo de natureza especial, ele pode ser cedido a outro órgão, tá? Então, se for um cargo, aqueles cargos mais baixos da estrutura que não são de natureza especial, ele não pode ser cedido, ele tem que ficar lá no órgão dele. Mas, por exemplo, o governador resolve convidar lá o servidor que está em estágio probatório na DASA para ser secretário do meio ambiente, por exemplo. Pode, porque o secretário de Estado é um cargo já bem alto, né? Um cargo de natureza especial, com certeza. Então, é um cargo bem alto e ele pode sim, mesmo estando no estágio probatório, sair e exercer esse cargo em comissão lá, esse cargo de secretário, esse cargo de natureza especial em outro órgão, tá? Então, pode sim. A questão está errada também. Letra C. O servidor em estágio probatório tem direito de gozar licença não remunerada. Se for licença não remunerada, ele não pode, tá? Então, tá vedado também, a lei veda. Isso aqui tá errado. Eu vou dar os detalhes já para você ver essas regras do estágio probatório. Letra D. Ao servidor em estágio probatório é defeso exercer função de confiança no órgão de lotação. Eu já vi, eu vou mostrar, tem inclusive outra questão que fala essa mesma coisa. Defeso. Você primeiro tem que saber o que é defeso, tá? Defeso é proibido. Lembra daquele período lá de defeso que você não pode pescar? É proibido pescar, então é proibido, tá? Defeso é igual proibido, tá? O IADES direto usa essa palavra. Então, às vezes você sabe tudo ali sobre a lei, sabe, tá ligado em tudo, e aí não consegue resolver essa questão porque não sabe o que é defeso, tá? É proibido o servidor em estágio probatório exercer função de confiança no órgão de lotação? Não, não é proibido. Eu mesmo, lá no meu órgão, quando estava no estágio probatório, exerci o cargo de comissão de gerente. Então, não há nenhuma vedação. Dentro do meu órgão de origem, eu posso exercer qualquer cargo de comissão, tá? Inclusive, ser o dirigente máximo lá do órgão da secretaria que eu trabalho. Não tem problema nenhum nisso. Muita gente acha esquisito porque acha que, acabou de entrar, já está na janela. Não, pode sim, não tem nenhum problema disso, a lei não veda. Então, beleza? A alternativa D está errada porque não é proibido. É perfeitamente possível que o servidor ocupe um cargo de comissão, uma função de confiança lá no seu órgão de origem. Letra D, vamos torcer para estar certo, hein? Aliás, letra E. Vamos lá. Quando o servidor acumular licitamente dois cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor. Um servidor público pode ocupar dois cargos? A regra geral é que não pode, né? Vedado lá, regras constitucionais, né? Vedado a acumulação de cargo, exceto quando for de dois cargos de professor, quando for um cargo técnico-científico de professor, ou quando forem dois cargos de profissionais da área da saúde, tá? Então, pode acumular nessas situações, desde que tenha compatibilidade de horários. Então, vamos supor o seguinte. Eu exerço um cargo de regulador lá na DASA, vamos supor, e passo também no concurso para a Secretaria de Educação para ser professor. O professor é à noite, 20 horas, e a minha atribuição de regulador é durante o período comercial de dia. Então, tem compatibilidade de horários? Tem. É possível? É. Um técnico científico com outro de professor. Beleza. Eu cumpro o estágio probatório em relação a um e em relação ao outro, tá? Então, o estágio probatório é para ver se você tem aptidão para aquele cargo. Então, você é avaliado lá se você tem aptidão para o cargo de professor, tá lá, é uma coisa totalmente diferente. E em outro estágio probatório, você é avaliado para ver se você tem aptidão para o cargo de regulador. Então, os estágios probatórios não se comunicam, tá? Você pode ser muito bom lá no de professor e ser uma negação aqui no de regulador, inclusive ser reprovado. Então, os estágios probatórios não se comunicam, tá? É exatamente o que a questão está falando. Nessa situação que o servidor acumula licitamente dois cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor. Então, a alternativa correta aqui, letra E. Letra E, então, o gabarito da questão 2, tá aqui, ó. Questão 2, letra E. Vamos ver as regrinhas aqui, ó. Aproveita e tira um print aí dessa tela, ó. O que é permitido no estágio probatório? É permitido desistir do estágio probatório e ser reconduzido ao cargo de origem. Beleza, nenhum problema nisso. Fui lá exercer o cargo de regulador, passei no concurso, já era estável no cargo anterior. Não gostei da atribuição lá, não gostei da data, o que é muito difícil, tá?
resolvo voltar para o meu cargo de origem, no qual eu já era estável. Pode ser reconduzido sim. Eu posso desistir desse estágio probatório aqui e ser reconduzido ao cargo de origem. Eu posso ser afastado para o serviço militar ou para o exercício de mandato eletivo. Estou lá no estágio probatório, me elegi deputado distrital. Posso pedir um afastamento do meu cargo efetivo e exercer o cargo eletivo lá de deputado distrital? Pode. Também é permitido exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão de lotação. É justamente o que a questão lá estava trazendo, né? Perfeitamente possível. E também posso ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de nível hierárquico equivalente. Nesse período aqui não conta o prazo do quê? Do estágio probatório. Do estágio, tá? Beleza, eu estou cumprindo o estágio probatório e fui convidado para ser secretário de Estado. Posso? Posso. Tranquilo. Mas o meu período de estágio probatório ele fica suspenso. Quando eu voltar, quando eu for exonerado lá do cargo de secretário, eu vou dar continuidade aqui ao prazo do estágio probatório, tá? Então ele não conta nesse período que você está fora do órgão, beleza? Então tá aí. O que é permitido? O que é proibido? É proibido desistir do estágio probatório se estiver respondendo a processo disciplinar. Foi o que eu falei, né? É proibido também ser concedido licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração. Se for sem remuneração, não pode ser concedido nenhum tipo de afastamento ou licença, tá? E também é proibido gozar a licença servidor, que é aquela licença que você tira, você adquire a cada 5 anos de exercício. Antes era chamada de licença prêmio e agora é chamada de licença servidor. Tá aqui então o que é permitido e o que é proibido no estágio probatório. Beleza? Beleza? Então vamos lá para a questão número 3. IADES também. Aplicada na Fundação Hemocentro essa questão. Vamos ver. Considere, hipoteticamente, que João, ao tomar posse em cargo em determinado órgão público do DF, inacumulável com o seu na Fundação Hemocentro, deseja solicitar a vacância deste último. Então, ele exerce um cargo lá no Hemocentro, passou em outro concurso e quer exercer a atribuição, né, exercer o cargo do outro concurso. Então, beleza, essa é a situação. Com base na situação, de acordo com o previsto no regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias, assinar a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. João poderá pedir vacância do próprio cargo na Fundação Hemocentro de Brasília, ainda que não estável, mas desde que peça a recondução até o final do estágio probatório no cargo que vier a ser titularizado no órgão do DF. O que ele está falando aqui? Beleza, o João era servidor lá no Hemocentro, mas só que ele não era estável. E aí ele passou nesse outro concurso e quer exercer esse concurso. Ele pode pedir recondução? Ele pode pedir recondução não sendo estável? Não pode, porque um dos critérios para você ter direito a ser reconduzido ao cargo de origem, ou seja, o cargo que você exercia antes, era justamente ser estável. Então, se ele fosse estável no Hemocentro, saísse para exercer outro cargo, né, pedisse vacância, fosse exercer outro cargo, não gostasse lá daquele cargo, ou fosse reprovado no estágio probatório, ele poderia sim pedir a recondução e voltar para o Hemocentro. Mas como ele não é estável, é o que está falando aqui, ó, ainda que não estável, ele não é estável, ele não tem direito à recondução, tá? Então, não existe isso aqui. A alternativa está errada. B. O cargo para o qual João pediu vacância não poderá ser provido pela administração pública. Pode ser provido sim, tá? Ele saiu lá do cargo dele do Hemocentro e aí tinha concurso aberto, vamos citar, por exemplo, e o Hemocentro resolveu chamar o próximo lá da fila e colocou lá, ocupando aquele cargo que antes era do João. Antes o João ocupava aquele cargo, pediu vacância, então o Hemocentro nomeou um novo servidor lá. Não tem problema nenhum nisso, tá? Nenhum problema nisso. Então, aqui ele está falando que não poderá ser provido, pode sim. Alternativa também errada. João tem de retornar ao exercício do cargo na Fundação Hemocentro de Brasília, em caso de recondução, até 30 dias após a ciência de seu ato de recondução. Então, para cada uma dessas formas de provimento derivado, a recondução, a reintegração, a reversão, o aproveitamento, existe um prazo que o servidor tem que voltar ao exercício daquele cargo, tá? Na próxima slide aqui eu vou até mostrar uma tabelinha para vocês. Cada um desses institutos tem um prazo diferente para retorno. E o da recondução não é 30 dias, tá? Não é 30 dias. É o dia seguinte. Então, a alternativa aqui C está errada. Letra D. João deverá necessariamente ser reconduzido ao mesmo cargo, haja vista no poder de administração prover o cargo para o qual foi solicitada a vacância. Já falei, né? Alternativa errada. A administração pode sim prover aquele cargo lá que o João ocupava, não tem nenhum problema nisso. O João pediu vacância lá do cargo, o cargo ficou vago, a administração pode prover aquele cargo sem nenhum problema. Então, a alternativa D também está errada.
E a alternativa E diz o seguinte: quanto à recondução, o referido regime jurídico prevê também a observância ao disposto para o retorno à atividade do servidor em disponibilidade mediante aproveitamento. Pode acontecer no Instituto da Recondução o aproveitamento? Pode sim. Eu vou explicar para vocês já nos detalhes aqui dessa questão. Então, a alternativa correta aqui é a letra E, tá? Letra E é a alternativa correta da questão 3. Vamos explicar então aqui, ó. Vem para a tela. Recondução é o retorno do servidor estável, palavra-chave aqui, ó, ao cargo anterior. Ele tem que ser estável para fazer jus à recondução, tá? Ela pode ocorrer em 3 hipóteses. Reprovação no estágio probatório. Eu estava no meu cargo, passei no concurso, fui lá exercer o outro, reprovei no estágio probatório. Não tinha a menor aptidão para aquele cargo. Fui reprovado naquele novo cargo. Se eu era estável, eu posso pedir sim a recondução e ser levado ao cargo que era o anterior, o cargo de origem, tá? Eu posso também desistir do estágio probatório. Já falei para vocês. Não gostei daquele órgão, não gostei das atribuições do cargo, eu quero voltar para o meu cargo de origem. Pode sim, pode ser reconduzido. Ou então, a reintegração do anterior ocupante. A reintegração é aquele instituto que o servidor efetivo é demitido, né, administrativa ou judicialmente, e ele consegue reverter essa demissão, seja na própria administração, seja na justiça. Então, ele consegue reverter. Então, ele volta, ele é reintegrado aos quadros do serviço público. E aí, se aquele cargo que ele ocupava antes tiver ocupado, o que eu estou ocupando hoje, ele é reconduzido ao cargo de origem. E o que foi reintegrado fica lá no cargo de novo, tá? Então pode ser por reintegração do anterior ocupante. Se o cargo anterior estiver provido, o servidor ele pode ser aproveitado em outro cargo, com compatibilidade de atribuições e vencimentos. Ele pode ser aproveitado em outro cargo. É justamente o que está falando a alternativa E, que é a correta. Ele é reconduzido, por exemplo, houve a reintegração, o fulano aqui ocupava o cargo, teve que ser reconduzido, porque o outro tem que ocupar aquele cargo que foi reintegrado. Ele é reconduzido ao de origem. Aí o de origem está provido. Aí pode ocorrer, então, o aproveitamento aqui, tá? Do servidor. Pode ocorrer o aproveitamento em outro cargo, tá? Então, os detalhes aqui da recondução. E aí, os prazos que eu falei para vocês são esses aqui, ó. Tira o print aí também dessa tabelinha. Cada um dessas formas de provimento tem um prazo. O da recondução é o dia seguinte. Saiu o ato lá, dizendo que você vai ser reconduzido ao cargo de origem. No dia seguinte, você já tem que estar lá trabalhando no cargo de origem, tá? Na reintegração, são 5 dias úteis. Então, 5 dias úteis depois saiu esse ato dizendo que você foi reintegrado, 5 dias úteis depois você tem que estar lá já exercendo o seu cargo, tá? E a reversão, aquela do aposentado, né? Se aposentou, a aposentadoria foi revertida, porque havia insubsistência dos motivos da aposentadoria, por exemplo, tem 15 dias úteis para retornar ao exercício do cargo. E o aproveitamento são 30 dias. Então, decora essa tabelinha aí, tira o print, porque isso também é questão de prova, pode cair na sua prova da DASA, beleza? Então tá aí, alternativa 3, questão 3 alternativa é o gabarito. Vamos lá para a próxima. Questão 4. 2019, IADES. De acordo com a LC 840, que dispõe quanto ao regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, assinala a alternativa correta. Letra A. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade são cumulativos. Não são, tá? Questão errada. Se você exercer um cargo que ele é ao mesmo tempo perigoso e insalubre, você não pode acumular os dois adicionais, de insalubridade e de periculosidade. Você tem que optar por um deles, tá? Normalmente é o que é mais benéfico para você. Então, tem que optar por um dos adicionais, não pode acumular os dois. Errado, então. Letra B. Incidência de adicional noturno sobre adicional de serviço extraordinário é defeso. Olha aqui, de novo a palavrinha que o Yades adora. É proibido? É proibido? Claro que não. Incidência de adicional noturno sobre o adicional de serviço extraordinário é proibido. Não é não. Se eu estiver exercendo as atribuições do meu cargo num período lá extraordinário, né, fazendo a hora extra, eu tenho direito a receber o adicional de serviço extraordinário, porque eu estou fazendo hora extra. Se eu estiver fazendo essa hora extra no período noturno, o adicional de serviço noturno também incide sobre essa hora extra. Nada mais justo, né? Você está fazendo hora extra e ainda está fazendo no período noturno. Então, o adicional de serviço noturno incide também sobre o de serviço extraordinário, tá? Então, acumula esses dois aqui. E ele fala que é proibido. Por isso, o erro da alternativa. Letra C. O subsídio pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora.
exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Questão errada. Porque subsídio e a remuneração elas têm natureza alimentar, ou seja, aquela remuneração que você recebe é para você se alimentar, para você sobreviver, tá? Então não pode ser objeto de arresto, não pode ser objeto de sequestro e nem de penhora a remuneração do servidor público, beleza? Então, alternativa C, errada. Vamos para D. A remuneração ou subsídio dos ocupantes de cargos e funções públicas da administração direta, autárquica e fundacional não pode exceder o subsídio mensal em espécie dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O que ele está falando aqui? Ele está falando do teto remuneratório. E é justamente isso que fala o artigo 70 da LC 840. O teto remuneratório dos servidores públicos do DF é o subsídio em espécie do desembargador do TJDFT, tá? Então, se você lembrar lá da Constituição, você vai lembrar que o teto geral da remuneração dos servidores públicos do Brasil é a remuneração dos ministros do STF. E aqui no DF é do desembargador do TJDFT, tá? E essa remuneração do desembargador do TJDFT, ela também encontra o limite lá na remuneração do ministro do STF. Um desembargador do TJDFT, que é Distrito Federal e Território, é de 92,25% da remuneração do ministro do STF. Então, a remuneração do desembargador do TJDFT, ela sofre um teto aqui em relação à remuneração do ministro do STF, e a dos servidores públicos do DF está limitada aqui a essa remuneração do desembargador do TJDFT. A alternativa D é a correta, tá? Correta. E a letra E? Ele fala assim, ó, gratificações, indenizações e adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento. Indenização jamais, tá? A indenização, o nome já está dizendo, ela tem uma natureza indenizatória. O servidor público teve um gasto, pagou aquele gasto que ele teve na atribuição do cargo, e a administração pública vem e te indeniza, te pagando de volta o que você já tinha gasto. Então ele está só te devolvendo o que você já gastou. Não pode ser incorporado isso ao vencimento ou ao provento. Já gratificações e adicionais podem ser incorporados dependendo do que a lei dispuser, beleza? Então tá aí, indenização não se incorpora. A alternativa E também errada. A alternativa correta então ficou a letra D. Tá aqui, ó. Trouxe até um detalhe aqui, exatamente o que fala sobre gratificação, indenização e adicional. Artigo 74, parágrafo 1º, diz assim: as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento nos casos e nas condições indicadas na lei. E o artigo 74, parágrafo 2º, diz que as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então tá aí o detalhe da lei. Alternativa correta, letra D. Vou trazer mais outros aqui, artigos que foram abordados nessa questão número 4. Ó. Artigo 79, parágrafo 1º, diz assim, ó, o servidor que fizer jus às adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles. Artigo 85, parágrafo único, o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário. E o artigo 117, o subsídio, a remuneração ou qualquer de suas parcelas tem natureza alimentar e não é objeto de arresto, nem de sequestro ou de penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos ou resultantes de decisão judicial. Então tá aí, questão 4, a alternativa correta é a letra D, beleza? Tá acertando tudo? Vamos continuar então. Questão 5. A última aqui de lei complementar de 140. Vamos lá. Vamos gabaritar. Com relação à licença para tratar de interesses particulares prevista na LC 840, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Essa licença, após concedida, não pode ser interrompida a critério da administração. Então, estamos falando da licença para tratar de assuntos particulares. Solicito a minha licença, quero fazer uma viagem de 1 ano pela Europa. Mochilão, quero pedir um afastamento aqui, a licença do serviço, do meu cargo público e quero passar 1 ano na Europa. Pode ser concedida essa licença? Pode. Tem prazo? Tem. A administração pública depois pode voltar atrás e suspender, interromper essa licença? Pode. Você pode desistir lá, 6 meses depois você já ficou de saco cheio lá da Europa e quer voltar? Também pode. Então ela pode ser interrompida a critério da administração pública ou a critério do servidor, tá? Então a questão fala que não pode. A alternativa está errada. Letra B. A licença é concedida sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. Sem prejuízo? Tá de sacanagem, né? Você quer fazer uma viagem lá de 1 ano na Europa, tirar uma licença para tratar de interesses particulares e ainda quer receber remuneração? Então, vai ficar sem remuneração nesse período, né?
Alternativa B, errada. Letra C. A licença pode ser concedida por um prazo máximo de 1 ano para os servidores que possuam débito com erário relacionado com a respectiva situação funcional. Questão errada. Se você tiver débito com erário, essa licença não pode ser concedida. Ademais, o prazo é de 3 anos, sendo prorrogável uma vez por igual período, tá? É de até 3 anos. Então, a alternativa está errada. Letra D. O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante essa licença. Certo? É isso mesmo. Você está tirando a licença para tratar de interesses particulares, mas você não pode exercer outro cargo ou emprego público inacumulável durante essa licença, tá? E a letra E fala o seguinte: a licença para tratar de interesses particulares é improrrogável. Falei para vocês, até 3 anos, prorrogável uma vez por igual período, tá? Então, ela não é improrrogável, não. A alternativa E está incorreta. O gabarito dessa questão 5 é a letra D. Então, letra D, que falava lá sobre o servidor não poder exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença. Vamos ver os detalhes aqui da licença? Um resuminho aqui do que é a licença para tratar de interesses particulares. Aproveita aí e tira já um print, tá? Isso aqui é muito útil para você revisar. Ela é concedida ao servidor estável, desde que não possua débito com o erário e não esteja respondendo a processo disciplinar. Olha outro detalhe aqui importante. Se estiver respondendo a processo disciplinar, não tem direito a essa licença. O prazo máximo é de 3 anos consecutivos, prorrogável uma vez pelo mesmo período. Ela é sem remuneração. Você vai tratar de assuntos particulares. A administração pública não tem nada que está remunerando você. Durante a licença, não pode exercer outro cargo ou emprego público inacumulável. E pode ser interrompida a qualquer tempo, tanto a pedido do servidor, como a critério da própria administração pública. Então, tá aí os detalhes da licença para tratar de interesses particulares. O gabarito é letra D. Beleza? Espero que você tenha acertado todas as questões e tenha aprendido muito mais aqui sobre Lei Complementar 840 na nossa explanação. Vamos agora para as questões de conhecimento sobre o DF e sobre a RID. Vamos lá? Questão 6. Então, estamos aqui em conhecimento sobre o DF e a RID. Questão também aplicada pelo IADES em 2018. Vamos lá. A construção de Brasília enseja um capítulo importante da história brasileira. Rodeada de aspectos místicos e com uma aura de grandes perspectivas funcionais e administrativas, a cidade nasceu e logo se transformou em um monumento imponente. Considerando essas informações com relação à história de Brasília, assinale a alternativa correta. Então, temos aqui uma questão que abordou os aspectos históricos lá da construção de Brasília. Vamos ver aqui as alternativas, então. O nome de Brasília foi criado por Juscelino Kubitschek, que via nascer a capital como uma filha pródiga. O nome de Brasília foi criado por Juscelino Kubitschek. E aí, o que vocês acham? Errado. O nome Brasília foi pensado, pelo menos pelo que eu tenho registro, lá em 1822, 1823, por José Bonifácio de Andrada e Silva, quando ele dirigiu, endereçou lá uma carta defendendo a interiorização da capital do Brasil para o interior, e aí, na Assembleia Constituinte, ele fez essa carta para a Assembleia Constituinte, e aí ele defendeu que fosse instalado, na época, ele defendeu que fosse instalado na recém-criada comarca de Paracatu, aqui em Minas Gerais, e sugeriu o nome de Petrópole ou Brasília. Então, José Bonifácio, já em 1822, 23, naquela época ali, já tinha proposto o nome Brasília. Juscelino Kubitschek, quando deu o pontapé mesmo para construir Brasília, mandou lá a mensagem de Anápolis para o Congresso Nacional, e então foi aprovada, foi promulgada, editada uma lei que dispôs sobre as dimensões do DF. Então tem lá todas as dimensões, as coordenadas geográficas de todos os vértices, de onde passariam as linhas, enfim, qual seria o território do DF. Essa lei também dispôs sobre a criação da nova CAP, então foi um pontapé fundamental para realmente ser construído Brasília. E também nessa lei, que ela é de 1956, lei de 1956, houve a oficialização que o nome da capital seria Brasília. Então, nessa lei de 1956, que o JK propôs, aprovou, promulgou, sancionou, estava disposto o nome Brasília. Mas só que o nome Brasília já tinha sido criado há muito tempo atrás, praticamente um século atrás, quando José Bonifácio de Andrade e Silva defendeu que esse local no interior do Brasil fosse chamado de Petrópole ou de Brasília. Então, alternativa errada. Alternativa errada. B. A cidade foi inaugurada com os respectivos monumentos prontos, pois o planejamento arquitetônico foi seguido à risca no tempo da construção.
Brasília foi construída praticamente em 4 anos, então houve uma correria, um trabalho sobre-humano dos operários, uma loucura. E quando Brasília foi inaugurada em 1960, alguns, na verdade a maioria dos monumentos não estavam prontos os principais. Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, a sede ali do STF e do Congresso Nacional. Alguns ministérios ainda estavam sendo construídos. Para vocês terem ideia, a Catedral de Brasília foi inaugurada só em 1970, praticamente uma década depois da inauguração de Brasília. Então, a questão aqui está errada, tá? Na inauguração de Brasília tinha o basicão inaugurado, um basicão pronto. O resto foi sendo construído ao longo do tempo. Beleza? Vamos lá. Alternativa C. As regiões administrativas, anteriormente denominadas cidades satélites, foram planejadas em número e forma como se vê na atualidade. As regiões administrativas, anteriormente denominadas cidades satélites, ok. Foram planejadas em número e forma como se vê na atualidade. Ó, em 2018, o DF tinha 31 RAs. Hoje, 2020, o DF tem 33 RAs, regiões administrativas. Na época da construção de Brasília, não foi pensado em região administrativa, em cidade satélite, de coisa nenhuma, tá? Foi pensado na construção do plano piloto. E aí, à medida que foi chegando a população, operários, gente interessada em ajudar a construir Brasília, gente interessada em oportunidades, gente fugindo da seca no Nordeste, foi tendo uma aglomeração urbana surpreendente até, né? Então, as pessoas meio que foram, por conta própria, formando os assentamentos urbanos aqui no DF. Então, não foi pensado nada de região administrativa na época da construção de Brasília, nada disso. Foi uma situação ali que foi meio que a própria população foi formando os centros, as aglomerações urbanas, tá? E aí foram surgindo, viram a necessidade de serem criados esses núcleos urbanos aqui no DF para acomodar toda essa população. E aí foram sendo criados a RA de Taguatinga, pegou Braslândia, que já existia, Planaltina, que já existia, transformou também em cidade satélite, Gama e por aí vai. E hoje nós temos 33 RAs, as duas últimas criadas em 2019, já no governo Ibanez Rocha, que foi Pôr do Sol, Sol Nascente, a RA de número 32, e a RA número 33, RA de Arniqueira. Beleza? Então, questão erradíssima, errada. Letra D. A manutenção do Parque Patrimonial de Brasília de forma integral é uma definição constitucional, e cabe cassação de governo caso não seja cumprida rigorosamente. Nada a ver. Aqui, o examinador do IADES encheu linguiça para formar aqui mais uma alternativa para essa questão, tá? Totalmente errada, não tem nada a ver. Não tem definição constitucional coisa nenhuma e também não tem nada de cassação de governo se não for preservada. Sai fora. Errado. A alternativa correta é a letra E, porque ela fala que em função do conjunto de beleza e da importância arquitetônica, Brasília recebeu em 1987, lembre desse ano, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco, que é um braço da ONU. Então, de fato, em 1987, Brasília recebeu esse título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Beleza? Então, vamos lá. A alternativa é a correta. E eu trago aqui um detalhezinho sobre, então, o Patrimônio Cultural da Humanidade, que é Brasília. Em 7 de dezembro de 1987, a capital brasileira entrou para o seleto grupo das cidades com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. A Unesco é o braço da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, para a educação, ciência e cultura. Até então, o título da Unesco havia sido concedido só a cidades construídas antes do século XX. Então, Brasília foi a primeira cidade moderna, né, já no século XXI, a receber esse título da Unesco. Beleza? Tá aí o detalhe, então, sobre os aspectos históricos de Brasília. A alternativa correta aqui, o gabarito da questão 6 é a letra E. Vamos para a questão 7. 2019, IADES. A Constituição vigente produz uma significativa revolução na natureza jurídica e política do DF. Vai cobrar aqui os aspectos políticos do DF. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e também do DF. Quanto à natureza jurídica e política, a alternativa correta. A alternativa A diz o seguinte: o DF, por força de lei, ainda não possui autonomia político-administrativa. A Constituição Federal é bem clara em dizer que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil é composta pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Então, União, estados, DF e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Então, o DF é, sim, um ente da federação, um ente autônomo da federação. Então, ele fala aqui que não possui autonomia. Possui autonomia para organizar sua própria administração pública, para eleger o seu governador, para eleger seus deputados distritais, para fazer suas próprias leis lá na Câmara Legislativa. Então, possui sim autonomia político-administrativa. A alternativa A está errada. Letra B. O DF pode, conforme a lei, ser dividido em municípios. Negativo.
o DF, por força também constitucional, vou mostrar depois os detalhes para você, não pode ser dividido em municípios. É vedada a divisão do DF em municípios. Alternativa B está errada. C. O DF pode, segundo a lei, realizar eleições gerais para administradores regionais. Então vamos lá. A lei orgânica do DF, ela fala que uma lei deve regular a participação da população na escolha do administrador regional. Essa lei não existe. Então hoje, o que acontece é que o governador do DF, ele escolhe, indica lá uma pessoa que ele quer que seja o administrador regional e nomeia. É um cargo de comissão como outro qualquer. Quando for aprovada essa lei que a lei orgânica fala, dispondo sobre a participação popular, vai então ter uma participação ali da população na escolha da administração regional, do administrador regional. Mas não vai ser uma eleição. A eleição geral no Brasil, ela é para presidente, ela é para governador, ela é para deputado federal, para deputado distrital, estadual, para senador. Eleição geral são para esses cargos. Aqui vai ser uma forma da população participar, mas não é propriamente uma eleição, até porque o DF não pode legislar sobre direito eleitoral. Só quem pode legislar sobre direito eleitoral é a União, tá? Então, nada de realizar eleições gerais para administrador regional. Alternativa C, errada. Letra D. O texto constitucional oferece ao DF as competências legislativas reservadas aos municípios, sem representação no Congresso Nacional. O DF, ele possui essa natureza híbrida, uma natureza singular. Ele não é nem Estado, ele não é também nem município. É o Distrito Federal. Ele, ora, congrega características dos estados, ora congrega características dos municípios, ora congrega uma mistura dos dois ao mesmo tempo. Então, as competências legislativas do DF, a própria Constituição Federal fala que o DF tem competências reservadas aos estados e aos municípios. Então, tudo que um estado brasileiro, uma unidade de federação, um estado, pode legislar, o DF também pode. Tudo que qualquer município do Brasil pode legislar, o DF também pode. Então, ele fala que é só os municípios, né? Então, alternativa errada. Letra E. O DF possui uma natureza singular, híbrida, de estado e também de município. Que eu acabei de falar, alternativa correta. Alternativa E. O DF realmente tem essa característica híbrida, singular, sui generis, tá? Então, ora ele se parece com o município, ora se parece com o estado e ora se parece ao mesmo tempo com os dois. Beleza? Então, a alternativa correta aqui da questão 7 é a alternativa E. E aí, eu trouxe alguns comandos aqui, dispositivos da Constituição que tratam sobre o DF. Ó. Artigo 18. A União Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em município, tá aqui, ó, a Constituição veda a divisão do DF em municípios. E parágrafo 1º, ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Então, tudo que um estado pode legislar e tudo que o município pode legislar, o DF também pode. Tá aí os detalhes da realidade política do DF. Alternativa correta aqui, letra E. Vamos para a próxima? Vamos lá. Do ponto de vista físico, o DF apresenta características peculiares, mas que estão dentro do gigantismo do Brasil. A análise desses aspectos possibilitou a localização da nova capital e ainda hoje é motivo de preocupação para quem comanda a unidade federativa. Tá um textinho aí só para encher linguiça, só para fazer você perder tempo. E aí ele pede a alternativa correta em relação a essas características do DF. Alternativa A. O cerrado é a vegetação predominante e apresenta-se preservado quase na totalidade, em razão dos parques nacionais existentes. Alternativa A. Você tem que saber que está errada. Não existe nada disso de quase preservado na totalidade, cerrado, negativo. Aqui no DF, o cerrado está bem comprometido, até pela ocupação humana, pela ocupação urbana, né? Temos hoje muitos centros urbanos no DF. Cada vez mais o solo rural vai se transformando em solo urbano, com parcelamento de solo, com aquela questão fundiária do DF que é bem preocupante. E também a agricultura ela se desenvolveu muito aqui no DF, lá na região do Paraná, de Planaltina. Então, o cerrado está bem prejudicado aqui no DF. E outro detalhe é esse aqui, ó, parques nacionais existentes. O DF tem um parque nacional. Tem outras unidades de conservação? Tem, mas parque nacional é só um, que é o Parque Nacional de Brasília. Fica aqui na região administrativa do Plano Piloto, ali onde é água mineral, né? Também popularmente conhecido como água mineral, ali próximo à Grande do Torto, por ali, tá? Então só tem um Parque Nacional de Brasília e o cerrado não está preservado quase na totalidade, coisa nenhuma. Alternativa errada. Letra B. A hidrografia é rica em nascentes, mas pobre em rios, que possibilita a produção de energia suficiente para a população atual. A hidrografia é rica em nascentes? Sim. Pobre em rios, que possibilita a produção de energia suficiente para a população atual? Sim.
A alternativa correta é a B. E aí, característica importante aqui da hidrografia do DF, você tem que saber, você que quer fazer o concurso para a DASA, o DF está aqui no Planalto Central, então um ponto bem alto do Brasil. Funciona como uma verdadeira caixa d'água aqui na região do DF, o Planalto Central. Aqui nasce muita água, tem muita nascente. Então, por ter muita nascente, por ter essa característica de escoar a água para as demais regiões do Brasil, os corpos hídricos ainda estão em formação. Então, são filetes de água, são córregos, com pequena vazão, com pequena profundidade, pequenos riachos. Não tem rios grandes, caudalosos, com muita movimentação de água, com corredeiras, que dê para fazer, por exemplo, a barragem para geração de energia. Então, a alternativa B é correta, porque fala que é rica em nascente, mas é pobre em rios que possibilitam a produção de energia para a população. A alternativa B é correta. O letra C diz o seguinte: o ponto mais elevado é o pico do Rodeador, localizado em Braslândia, com cerca de 1.500 metros de altitude. O ponto mais elevado é o pico do Roncador, localizado em Roncador, em Sobradinho. E o DF não tem essa altitude toda também não. São 1.241 metros de altitude aqui no pico do Roncador, em Sobradinho, que é o ponto mais elevado da geografia aqui do relevo do DF. O pico do Rodeador existe? Existe. Ele é em Braslândia? Sim. Tem essa altura de 1.500 metros? Não. É o mais alto? Há essa discussão entre se é o Roncador ou o Rodeador, mas certamente não tem 1.500 metros de altitude, tá? Então, tá aí o pico do Roncador, em Sobradinho, tem 1.241 metros, é o pico mais elevado do DF. Vários erros. Letra D. Localizado no Planalto Central, o DF apresenta, na média, as menores altitudes do Brasil, topografia que ajudou a localização da capital. Gente, o DF está no Planalto Central. O que é o Planalto Central? Plano e alto. Aqui está o nível do mar, aqui está o Planalto Central. Plano, né? Não muito plano assim também, mas é alto. O que é Planalto? Plano e alto. Como é que ele fala que tem as menores altitudes? Se está no Planalto Central, plano e alto. Então, errado. Errado. Letra E. O clima subtropical mantém as chuvas concentradas nos meses de setembro a dezembro, quando a seca começa a ganhar força. Clima do DF, tropical, tá? Tem questão que fala que é subtropical, como essa aqui. Tem questão que gosta de falar que é clima árido. Não. Clima tropical, semi-úmido, ou de altitude, né? Duas nomenclaturas aí diferentes. É tropical, semi-úmido ou de altitude. Então tá aí, clima tropical DF, chuvas concentradas no mês de setembro a dezembro. Chuva no DF de outubro a abril. Ali em maio já começa o período seco, tá? Então chuva aqui no DF é de outubro a abril. Então errado aqui também. Errado. A alternativa correta é a letra B, tá? Questão 8, vamos ver a B de novo. A hidrografia é rica em nascentes, mas pobre em rios, que possibilita a produção de energia suficiente para a população atual. Certinho. Gabarito da questão 8, errado. Perdão, gabarito da questão 8, B. Vamos para a questão 9. Hidrografia. Outra questão sobre hidrografia. Já falei, você tem que saber tudo sobre a hidrografia do DF. Você que vai fazer o concurso da DASA, pode esperar, é certo. Eu garanto que vai cair pelo menos uma questão de hidrografia do DF. A hidrografia é importante na organização das cidades e vários aspectos são levados em consideração para a respectiva utilização. Com relação aos aspectos hidrográficos do DF, assinala a alternativa correta. Alternativa A. Algumas das principais bacias hidrográficas que cortam o DF são vitais para abastecer importantes bacias hidrográficas brasileiras, como a do São Francisco, a do Paraná e a do Tocantins-Araguaia. Certo? Pronto, matamos a questão. Característica importante do DF sobre hidrografia. Aqui é o ponto de união entre três grandes bacias hidrográficas brasileiras. A do São Francisco, a do Tocantins-Araguaia e a do Paraná. Cada um corre para um lado. Tocantins-Araguaia vai para o norte do país, a do Paraná vai para o sul e a do São Francisco aqui para a região leste, né? Então, uma característica importante é essa. As águas do DF, elas são vitais para abastecer importantes bacias hidrográficas brasileiras. A do São Francisco, a do Paraná e a do Tocantins-Araguaia. A alternativa A é a correta. Vamos ver o erro das demais? B. O DF é rico em rios caudalosos e com grande potencial hidroelétrico. De novo, a mesma questão anterior, né? A mesma ideia. O DF é rico em nascentes, córregos com pouca vazão, com pouca profundidade, com pouco volume de água. Então, não tem nada de rio caudaloso, coisa nenhuma. E também não é nada bom para potencial hidrelétrico, porque os cursos d'água têm pouca vazão.
não são caudalosos. Letra C. A área do DF possui a lagoa Joaquim Medeiros, rica em volume de água e que ocupa a área de Braslândia. Errado. Existe a lagoa Joaquim Medeiros no DF? Existe. Onde é que ela fica? Planaltina. Vou já mostrar o mapa para você, apontando onde ela fica. Ó. Planaltina. Joaquim Medeiros é em Planaltina. Vamos para a próxima. Perdão, aqui tem a letra C ainda. Letra C. Não, já foi. Errada. D. O Lago Paranoá foi construído originalmente com o objetivo de atender ao abastecimento de água para a população, sendo responsável pelo atendimento de Brasília integralmente. Errado. Sai para lá. Errado. O Lago Paranoá, quando foi construído lá na construção de Brasília, quando foi pensado, foi para a questão de paisagismo, recreação e geração de energia elétrica. Ninguém nunca pensou, naquela época, que o Lago Paranoá poderia ser usado para abastecimento público de água aqui do DF. Aí a população aumentou demais e aí, na crise hídrica de 2017, foi construída emergencialmente, às pressas, uma estação de tratamento de água ali no Lago Norte, ali na região da MI, num dos braços do Lago Paranoá, uma estação de tratamento de água que capta água para abastecimento público, tá? Então, o Lago Paranoá hoje é utilizado para abastecimento público, mas isso é questão recentíssima, foi já na crise hídrica de 2017 que foi implantado, tá? Então, a ideia original, recreação, paisagismo, geração de energia elétrica, ali na barragem do Lago Paranoá tem uma hidrelétrica, tá? Gera energia, a SEB gera energia ali, mas não se pensou em coisa nenhuma sobre abastecimento público de água a respeito do Lago Paranoá. E outro detalhe é esse aqui, ó. Abastece Brasília integralmente? Não. O Lago Paranoá hoje contribui com um percentual de água para o DF, mas os maiores são a represa lá do Descoberto, lá na região de Braslândia, Ceilândia, naquela região ali, já na divisa com Goiás, ali perto de Águas Lindas, e a represa de Santa Maria, situada dentro do Parque Nacional de Brasília. Então, esses dois são os que mais contribuem para o abastecimento de água no DF e não o Lago Paranoá, tá? Errado. E letra E, o fenômeno hidrográfico de águas emendadas localiza-se na região administrativa do Gama, área com mais atenção e preservação do DF. Não. Águas emendadas fica onde? Planaltina. Vou mostrar no mapa para você agora. Planaltina. Nada de Gama. Errou aqui. Então vamos lá. Vamos aos detalhes aqui da questão. Ó, a alternativa E, então, errada. E a alternativa correta é a letra A, que falou justamente sobre as bacias hidrográficas, né? Essa contribuição do DF para as bacias hidrográficas brasileiras. Tá aqui o primeiro mapa, ó. Mostra as bacias hidrográficas do DF e mostra que cada uma delas, ó, tem uma contribuição aqui para uma bacia brasileira. Ó, a bacia do Rio Maranhão, que é a bacia aqui do DF, ela contribui para a bacia do Tocantins-Araguaia. Forma aqui o Rio Maranhão, que vai desaguar lá no Tocantins, no Rio Tocantins. Aqui, ó, essa bacia aqui verdinha é a bacia do Rio Preto, né? O Rio Preto é esse aqui, ó, que faz essa divisa aqui com Goiás. Ele corre por aqui. Rio Preto deságua no Rio Paracatu, que deságua no Rio São Francisco. Então, essa bacia do Rio Preto, ela contribui com a bacia do São Francisco. E as demais bacias do DF, ó, a do Descoberto, a do Corumbá, a do Lago Paranoá, a do Bartolomeu e a de São Marcos, contribui com a bacia do Paraná, que corre para o sul do país. Tá aí, então, as bacias hidrográficas do DF e a contribuição delas para as bacias do Brasil. E esse outro mapa aqui, ó, o mapa hidrográfico do DF, tem aqui as represas, ó. Aqui eu falei para você. Aqui a represa do Rio Descoberto, a bacia, perdão, a represa de Santa Maria, situada aqui no plano piloto dentro do Parque Nacional, e tá aqui o Lago Paranoá, com os seus braços aqui, ó, cada um desses é um córrego de deságua aqui, aqui é a represa, e aqui ele continua como Rio Paranoá, desaguando no Rio São Bartolomeu. Aqui é onde fica a Ezecai, nessa região aqui, ó, próximo a Planaltina, ó, aqui é Planaltina, e aqui a Joaquim de Medeiros, que eu vou mostrar no detalhe para você aqui, ó, fazendo lá um recorte naquele mapa. A gente vê que aqui está o núcleo urbano aqui de Planaltina. Aqui está a Lagoa Joaquim de Medeiros, situada aqui próximo a Planaltina, próximo ao centro urbano, mas dentro da RA Planaltina. Aqui a Lagoa Mestre Darmas, ou Lagoa Bonita, que fica dentro da Ezecai, onde corre aqui nessa vereda aqui, ó, o fenômeno das águas, onde a água nasce aqui correndo para o norte, contribuindo com a bacia Tocantins-Araguaia, e a água nasce e corre para o sul, contribuindo com a bacia do Paraná. Então esse aí é o fenômeno que ocorre lá na Ezecai, que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas, situada onde? Em Planaltina, tá? Tá aqui, ó, as dimensões aqui, ó, da Ezecai, essa área protegida aqui, essa unidade de conservação. Foi incorporada essa área também que pertence aqui, que possui a Lagoa Mestre Darmas, tá aqui, ó. Aqui é o local onde ocorre o encontro das águas, né?
A água nasce e vem para cá, a água nasce e vem para cá, nessa vereda, que é um tipo de fitofisionomia do cerrado. Isso tudo eu explico lá no nosso curso de realidade do DF e da RID. Aqui, esses verdinhos são parques, né? Parques ecológicos, parques aqui de Planaltina, e aqui está o centro urbano de Planaltina, aqui, ó, a Lagoa Joaquim de Medeiros. Então tá aí os detalhes sobre a hidrografia do Distrito Federal. Você tem que saber isso na ponta da língua para ir fazer sua prova da DASA, beleza? Então, a alternativa correta lá, da questão 9, é a letra A. Então vamos para a última agora. O DF ultrapassou 3 milhões de habitantes e já é uma das unidades mais populosas do Brasil. Isso reflete na formação e na organização da sociedade em diversos segmentos, inclusive na distribuição populacional das regiões administrativas e nas cidades do entorno. No que se refere a esse tema e assuntos correlatos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A população de Brasília é estável, pois não houve grandes alterações numéricas nas últimas décadas em virtude da falta de espaço físico. A falta de espaço físico tem impedido o aumento da população do DF? Ó, negativo. O DF está se expandindo, a população está sempre crescendo, novos centros urbanos, novas aglomerações urbanas, a verticalização da cidade está ocorrendo, então a população vem aumentando sempre nas últimas décadas, sempre aumentando. A falta de espaço físico não é nem um empecilho, porque ainda temos áreas a serem exploradas. Eu cito como exemplo aquela região nova que está se desenvolvendo ali na DF 140, chamada da região do Tororó. Ali estão vários condomínios, ali vai verticalizar também, então está crescendo para aquele lado, crescendo vários outros lugares. Então não tem essa de que a falta de espaço físico tem impedido o crescimento de Brasília, o crescimento populacional. Essa alternativa está errada, tá? A população do DF está sempre crescendo. B. A população do entorno superou numericamente a população do DF, pois houve uma oferta maior de empregos relacionados com o setor industrial. Nem houve essa oferta aqui e nem a população do entorno superou a população do DF. A população do DF é de mais de 3 milhões de habitantes e eu vou mostrar aqui para vocês que a população do entorno, né, da RID DF, quando tira o DF, fica em torno de 1 milhão e 600 e poucos mil. Então não superou coisa nenhuma. Balela aqui do examinador. Errado. A alternativa C fala o seguinte. A região integrada de desenvolvimento do DF e do entorno é a região metropolitana mais populosa do país, superando as metrópoles históricas como São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, será que a RID DF está tão grande assim que já superou a população de São Paulo e do Rio de Janeiro? Errado. Vou mostrar para vocês os números, tá? Errado, nada a ver. Não superou coisa nenhuma. Letra D. A população economicamente ativa do DF está concentrada no setor terciário da economia, no qual se estrutura o setor público e as atividades comerciais. Certo? Certo. PIB do DF. PIB. DF. 94,9% mais ou menos é setor terciário. Setor terciário. Setor terciário pega a parte de comércio, a parte de prestação de serviços e da administração pública, que é o motor aqui da economia do DF, tá? Setor terciário. Beleza. E a população economicamente ativa, em 2019, por exemplo, 73 mais ou menos, 73%, ficou concentrada também no setor terciário, tá? Então, a alternativa está correta. Terciário. Alternativa correta. E a letra E fala o seguinte: a vocação industrial do DF, é evidente em razão do forte desenvolvimento do setor de indústria e abastecimento, que produz praticamente todos os produtos industriais de necessidade básica da população local. Então, a vocação do DF não é industrial, você sabe disso, que é na área do setor terciário, na área de serviços, e o CIA não produz todos os produtos industriais de necessidade básica da população do DF. Produz praticamente nada. Ali no CIA tem muita concessionária, tem muita marmoraria, esse tipo de coisa. Então, tem algumas indústrias? Tem, mas a produção é pífia, perto do consumo do DF. Então, nada a ver, inventou aqui geral o examinador. Errado também. A alternativa, então, correta para essa questão é a letra D. E aí eu trouxe a tabelinha, ó, mostrando a população dessas regiões metropolitanas. Ó. São Paulo está em primeiro, 21.784.000. Segundo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, ó, com 12 milhões. Terceiro, Belo Horizonte, a região metropolitana ali de Belo Horizonte, 5 milhões e pouco. E só em quarto, tá? Que vem a RID DF, a RID do Distrito Federal e do entorno, com 4.627.771 habitantes. Em quarto lugar aqui, entre as regiões metropolitanas, entre as aglomerações urbanas do Brasil. Isso são dados de 2019, tá? Estimativas do IBGE. E aí, se a gente pegar, ó, que a população da RID DF é de 4.600 e poucos mil, a do DF é de 3 milhões, a população do entorno do DF, né, os municípios integrantes da RID, menos o do DF, né, é de 1.612.000 habitantes, não é maior do que a população do DF, coisa nenhuma. Então tá aí
A gabarito da alternativa da questão 10 é a alternativa D. Chegamos ao final do nosso simulado. Eu espero que tenham gostado, tenham aprendido bastante. Peço novamente que você curta aqui esse vídeo, que você compartilhe com aquele seu colega, com aquela sua colega que você quer que seja também seu colega de trabalho lá na DASA. E até o próximo vídeo, até o próximo simulado, até a próxima dica. Um abraço, tchau, tchau, valeu!